1 Pedro e 2 Pedro, o tema da nossa aula de agora, onde nós vamos olhar um pouco sobre essas duas cartas escritas pelo apóstolo Pedro. O autor é o próprio Pedro, mas ele fala que contou com a ajuda de Silvano. Eu vou ler o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, quando ele diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Olhamos aqui como foi escrita a carta e qual era o objetivo dessa carta. Pedro, que já no primeiro versículo diz que ele mesmo escreveu, conta que ele teve a ajuda do seu companheiro Silvano, também já conhecido em Atos, capítulo 15, versículo 18, como alguém que acompanhou também o apóstolo Paulo, um irmão fiel nessa caminhada dos primeiros cristãos. E olhamos que esse texto, escrito por Pedro com a ajuda de Silvano, tem uma verdadeira riqueza. Se nós olharmos, tem um rico vocabulário, aproximadamente 60 palavras são únicas no Novo Testamento e se encontram nessa carta. Também nós podemos olhar que essa carta ela é uma carta muito importante no que ele diz, que é no objetivo de que as pessoas vivenciem, testemunhem, experimentem a graça de Deus, o tema que é um verdadeiro presente a partir da vida e da vinda de Jesus Cristo. Qual foi então o período que essa carta foi escrita? Aproximadamente 64 depois de Cristo, e o apóstolo Pedro cita o local no qual ele denomina Babilônia. Provavelmente quando ele falava em Babilônia, ele se referia a Roma, a sede, o centro do Império Romano, um local de profunda idolatria e nesses dias específicos do cristianismo, um lugar também de perseguição à fé cristã. Podemos olhar que é uma linguagem figurada que também é usada em Apocalipse, capítulo 17, no versículo 5 e 18. Aqui também por essa carta nós podemos ver que Marcos estava em Roma, conforme citado em 5, versículo 13. Então, esse conteúdo foi escrito, é uma carta geral e também ele cita para quem ele escreveu. Os cristãos em perseguição nas 5 províncias da Ásia Menor, em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que hoje é conhecida como a Turquia. Pedro provavelmente havia visitado essas igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, uma igreja nova que tinha mais ou menos uns 30, 35 anos de existência e já sofria uma perseguição total. Essa perseguição que fazia com que eles negassem a fé cristã, para que assim não sofressem, quem sabe não perdessem a própria vida. Então Pedro vem trazer uma palavra para esses cristãos que experimentam a graça de Deus. Ele também se dirige em algumas questões internas da igreja, quando alguns membros abandonam a vida santificada, conforme nós vemos no capítulo 2, versículo 1 e 2, versículos 11, e ele vem então trazer uma palavra da importância de uma vida separada para Deus, de uma vida que honra a Deus em tudo o que faz. É também uma palavra, um chamado do apóstolo Pedro, para que os cristãos abandonem qualquer prática da vida pagã, como diz no 4, versículo 15 e 16. Então, de fato, é um verdadeiro presente para o cristão. E olhando para a estrutura dessa carta, eu quero trazer alguns temas que ele trata aqui que nós podemos ver. Se você olhar já no início, quando ele fala do capítulo 1, do versículo 1 ao 12, ele vai falar que existe uma herança na fé cristã, que é a salvação que nós encontramos em Jesus Cristo. E a partir do versículo 13, ele fala que aqueles que são salvos também são chamados a serem santos, tendo como modelo Cristo. Ele é o modelo em tudo para seguirmos, como ele diz no capítulo 2, versículo 21. Um outro tema também dessa carta é quando ele faz um verdadeiro apelo à correta conduta cristã numa sociedade que não é cristã. Capítulo 2, versículos 13 a 17, ele fala sobre o nosso compromisso de cidadania, que o cristão é chamado a ser um bom cidadão, que o cristão tem um chamado e um compromisso com a sociedade que Deus o colocou. Nós olhamos também nessa carta que aqui ele diz que nós somos chamados por Deus, que nós somos aquele povo que foi escolhido, que Deus nos chamou, esse povo especial que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que essa luz faz diferença na sociedade em que vive. Ele fala sobre a questão dos servos serem submissos, no capítulo 2, versículo 18 a 25, traz uma palavra para as esposas, quando essas não têm um marido que conhece ou experimenta o amor de Deus, que é no capítulo 3, versículo 1 a 6,
E quando ele vai falar sobre os maridos, ele também fala que as mulheres devem ser tratadas dignamente. Lições para o relacionamento na sociedade, para o relacionamento naquilo que na época era o serviço, para o relacionamento entre homem e mulher, assim como também uma palavra para o relacionamento entre os irmãos da igreja, falando que eles devem, se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 3, versículos 8 a 12, ele fala sobre como os cristãos devem manter a unidade, como devem ser amigos uns dos outros, ser misericordiosos e humildes uns com os outros nos seus relacionamentos. Também é um livro que nos traz uma palavra muito importante, um verdadeiro alerta sobre como o inimigo age, como o diabo age em nossa vida. Se você abrir a sua Bíblia e der uma olhada como ele fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, quando ele fala de inimigo, ele diz que o inimigo é como um leão que ruge ao nosso redor, tentando achar uma brecha para nos devorar. Da atenção que nós devemos ter e como nós devemos vivenciar essa fé. Esse é um conteúdo muito rico, de muito aprendizado, a carta do apóstolo Pedro. E na sua segunda carta, que é escrita provavelmente no ano da sua morte, entre 66 e 67 depois de Cristo, também escrita em Roma, nós vamos ver que o contexto que ele vivia era o mesmo da primeira carta. A igreja seguia sendo perseguida, alguns cristãos seguiam abandonando essa vida, essa riqueza da salvação que haviam encontrado, mas ele vem mais uma vez tratar com cristãos que 2, 3 anos depois viviam os mesmos desafios, mas também viviam novos desafios e outros problemas que vão surgindo ao longo da nossa caminhada e da nossa vida. O propósito dessa carta, então, vem com algo que é mais específico, não além do relacionamento com o mundo, com os sofrimentos e do agir do diabo tentando derrubar a vida dos cristãos, mas nessa carta ele também alerta, adverte os cristãos da igreja sobre como eles devem cuidar com os falsos mestres, que tentam introduzir ensinos e condutas que contrariam aquilo que de fato é a pureza do Evangelho e da Palavra de Cristo. Ele diz sobre isso no capítulo 3, versículos 1 a 3, e ele lembra também os cristãos que o próprio apóstolo Paulo já havia escrito sobre esses assuntos. Vamos dar uma olhada na nossa Bíblia. Aí no segundo livro de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E quando ele está falando sobre esse capítulo, ele lembra que nós devemos viver essa fé. Ele lembra que o apóstolo Paulo já falava dessa fé e ensinava a igreja quando ele diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e para sempre. Amém. O apóstolo Pedro nos fala, então, desse conteúdo da fé cristã, que tem sido constantemente ensinado e que tem mostrado essa verdadeira riqueza da vida cristã para os discípulos de Jesus. Que eles não esqueçam desse conteúdo, que eles não abandonem essa fé em meio a outros ensinos que tentavam contaminar a sua prática e a sua compreensão de quem Deus é e do que Ele faz. Então temos uma verdadeira riqueza nessas duas cartas do apóstolo Pedro, que é uma riqueza para a vida de todos nós. Temos diante de nós agora uma outra carta muito preciosa que nós queremos olhar, que é a primeira carta de João.